Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Diante das crises na saúde e finanças do Estado, o Ministério Público Gaúcho promoveu um ciclo de debates sobre a concretização do direito à saúde. Para abordar o tema, convidamos o coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos, promotor de justiça, Mauro Souza. Doutor Mauro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Nós vamos enfrentar aqui um tema amargo e por isso, desde já eu lhe pergunto, nós vivemos um caos na saúde pública brasileira. Demandas nesta área batem todos os dias nas portas das promotorias. Por isso, qual a importância desse debate feito no Ministério Público Gaúcho? Olá, Marco. Olá, telespectadores do Conhecendo o Ministério Público. Para nós do Ministério Público sempre é muito importante debater com a comunidade essas questões que a gente entende mais relevantes para a cidadania, como saúde, segurança, educação, meio ambiente. E por isso esse debate à saúde veio a calhar em um momento em que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra numa possível, provável, crise financeira. Por isso, desde há muito a gente enfrenta problemas com subfinanciamento da saúde, né? Seja no nível estadual, seja no nível federal. Apenas nos municípios é que se vê que os mínimos constitucionais de gastos empenhados com a saúde pública são cumpridos, né? Nos estados isso é bem complicado e na União também. E isso é um debate político que nós precisamos fazer e é um debate político que foi judicializado e que não deu muito certo. Por isso o Ministério Público houve por bem discutir com os gestores, com os promotores e com os representantes dos secretários municipais de saúde, com o secretário estadual de saúde, essas questões do financiamento da saúde. É certo que no Ministério Público sempre chegam os problemas. Quando está tudo dando certo, a gente não precisa do Ministério Público. A sociedade, a cidadania anda por si. Se chegou no Ministério Público, é porque tem problema. E da saúde chegam ao Ministério Público apenas os problemas. Então, nós tivemos agora recentemente essa questão da falta de repasse de verbas da União e do Estado para os municípios, o que praticamente inviabilizaria o atendimento à saúde. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Dornelles, logo que teve notícia disso, há umas 2 semanas atrás, já me determinou que nós envidássemos algum esforço para administrar essa questão do ponto de vista do Ministério Público. E foi o que fizemos, chamando esse grande ciclo de debates sobre a concretização da saúde. Acho que obtivemos sucesso porque as notícias que temos são de que o Estado já repassou pelo menos uma parte, se não a totalidade, mas pelo menos já acenou com repasse de pelo menos uma parte das verbas devidas aos municípios para que não se paralisasse completamente o atendimento à saúde da população. Quer dizer, então nós já vemos com muito bons olhos isso. Por quê? Porque o movimento do Ministério Público já foi capaz de fazer com que o Estado envidasse todos os esforços possíveis no sentido de minimizar esse problema. E isso para nós é uma satisfação muito grande quando a gente consegue ajudar a cidadania para equacionar essas questões. O quadro não é bom, ele é um quadro triste não só aqui no Estado, mas como em todo o Brasil. Agora, o Ministério Público, como fiscal da lei, tem ferramentas suficientes, né, para garantir o acesso à saúde do cidadão. Mas o senhor acredita que ainda o diálogo é a melhor arma? Sim, o diálogo é a melhor arma, porque, como eu dizia no início, isso é uma questão de um debate político. Tá? Nós temos a legislação de saúde, por exemplo, o artigo 36 da Lei 8080 de 1990, diz como se devem programar, projetar e financiar as ações e os serviços de saúde, que estão previstos no artigo 196 da Constituição.
ali, o artigo 36, ele diz exatamente isso, que as ações de saúde devem ser compatibilizadas com as disponibilidades orçamentárias. Então, nós temos determinadas ações que precisam de dinheiro para o seu financiamento. E nós temos um orçamento que todos nós sabemos que é limitado. Então, isso é um debate político. Isso não é um debate pura e simplesmente jurídico. Isso também é um debate político. O que nós temos que fazer? Nós temos X de dinheiro e precisamos fazer Y de ações. Que ações nós vamos fazer? Quais nós priorizaremos? Isso é tarefa do gestor, do governador do estado, do prefeito municipal, do secretário estadual de saúde, do secretário municipal de saúde e da comunidade. É isso que diz a lei. É o gestor e a comunidade que devem decidir quais as ações serão ofertadas com o dinheiro que se tem para financiar a saúde. Então, isso é muito importante. É por isso que o artigo 198 da Constituição diz que o cidadão tem direito à saúde integral, articulada dessa forma que eu referi pelo artigo 36, com prioridade para as ações preventivas. Então, nós temos que priorizar. Onde é que se fazem ações preventivas? Na atenção primária em saúde, na unidade básica de saúde. Então, nós temos que priorizar esse atendimento, que é um atendimento que faz a promoção, a prevenção da saúde e a resolução da saúde das pessoas. Esse é um atendimento capaz de resolver até 85% dos agravos da saúde da nossa população. Mas nós estamos preocupados, e só o que aparece nos órgãos de imprensa, por exemplo, é a falta de hospitais. É a falta de atendimento. E por que há falta de hospitais e por que há falta de atendimento? Porque a atenção primária não está funcionando adequadamente. Aí congestiona a emergência do hospital. Pois, justamente isso que eu ia lhe perguntar, doutor Mauro. São vários os problemas na área da saúde. Agora, o que chama mais atenção é a falta de atendimento nas emergências, é a falta de leitos nos hospitais. O que fazer? É exatamente como eu dizia. Porque pelo menos 1/3 desses problemas, isso já está mapeado, isso já está levantado estatisticamente. Pelo menos 1/3 desses problemas que batem nos hospitais não precisariam bater nos hospitais se nós tivéssemos uma atenção primária qualificada e resolutiva. Então nós estamos falhando na base do sistema, que é esse atendimento integral com prioridade para as ações preventivas. É exatamente isso. Quer dizer, porque a nossa atenção primária, porque o nosso posto de saúde, porque a nossa estratégia de saúde da família não está funcionando adequadamente ou não tem o número de cobertura adequado, não tem o número de equipes adequadas, o que acontece? A saúde das pessoas se agrava e vai bater nos hospitais. E vai congestionar as emergências. Então, isso está bem estudado já. Quer dizer, nós precisamos qualificar e ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde e na estratégia de saúde da família. Só isso vai reduzir em 1/3, pelo menos, a nossa necessidade de internação e a nossa necessidade de emergência. Às vezes a gente olha uma emergência aí, o que a gente vê nas notícias, a pessoa ficou, o cidadão ficou 3, 4, 5, 10 horas na emergência para ser atendido. Por que ele ficou 3, 4, 5, 10 horas na emergência para ser atendido? É porque aquele caso não é um caso tão grave quanto os outros que estão na frente dele e que serão atendidos na emergência. Quer dizer, se tivesse uma unidade básica de saúde resolutiva naquele município, naquela comunidade, naquele bairro, ele não iria para a emergência. É porque aquele caso dele, às vezes, sequer é da emergência. Né? Então ele vai para a emergência porque nós temos, e até é um tanto quanto cultural, nosso brasileiro, a ideia de sermos atendidos em hospitais. Nós queremos ir para o hospital, nós queremos o atendimento hospitalar. Quando é possível e até economicamente mais viável, e é isso que diz a nossa legislação. Quer dizer, nós temos que ter um sistema todo integrado, o atendimento pela unidade básica de saúde. Né? A atenção básica, como o senhor mesmo diz, ela é fundamental.
E a estratégia de saúde da família é um instrumento que não pode falhar. Então, o senhor tem uma ideia do retrato das nossas cidades aqui no Rio Grande do Sul? Como é que está a estratégia da saúde da família? Nós fizemos isso até por um pedido do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Nós montamos um projeto aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul para exatamente entender esse fenômeno e melhorar essa cobertura. Então nós chegamos, o estado do Rio Grande do Sul hoje, ele tem uma cobertura geral no estado de 52% da estratégia de saúde da família, quando o ideal seria uma cobertura de 70%. Então nós mapeamos tudo isso no estado e trabalhamos prioritariamente com aqueles municípios que têm menos de 50% de cobertura do saúde da família. Já tivemos um avanço muito grande, porque o simples fato, nós dividimos o estado em 8 regiões e propusemos em cada uma dessas regiões, com todos esses municípios que tinham menos de 50% de cobertura de saúde da família, o debate para a ampliação desse sistema, né, dessa cobertura. Então nós fizemos 8 audiências públicas por todo o estado, né, em várias regionais do estado, reunindo todos esses municípios, e já começam a aparecer os primeiros resultados, porque em muitas dessas regiões a cobertura já vem aumentando. Os municípios já ampliaram, já implantaram mais equipes de saúde da família, e o que a gente percebe é que onde há uma cobertura adequada do saúde da família, se interna menos no hospital. Nós temos índices de desenvolvimento humano, índices de mortalidade infantil muito adequados. Quer dizer, que é menos de 10 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos antes de 1 ano de idade. Quer dizer, isso é um dos componentes do índice de desenvolvimento humano, medido pela ONU, pela Unicef e pela Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, a gente percebe que onde a estratégia de saúde da família funciona adequadamente, a qualidade de vida das pessoas melhora muito e o nível de internação cai bastante, né? O nível de internação hospitalar cai bastante. Por quê? Não há como fazer saúde sem hospitais. O hospital é um elo importante na cadeia de atendimento e de consecução do direito à saúde. Mas não dá para fazer isso só com o hospital, porque o hospital também é a parte mais cara desse processo todo. Então nós precisamos de uma atenção primária qualificada para reduzir o número de internações. A Organização Mundial de Saúde, ela considera tolerável até 6% de internações medido pelo número da população de um determinado lugar. A gente percebe que onde a estratégia de saúde não trabalha adequadamente, há pelo menos 9% de internações, ou seja, se interna 50% mais. E isso é muito caro, isso é muito caro, né? Então, uma das estratégias, e nisso o Ministério Público Gaúcho acredita muito, né? E por isso que o nosso Procurador-Geral tem insistido para que a gente trabalhe esses assuntos, uma das estratégias para reduzir e para garantir essa atenção integral e otimizar os custos é a estratégia de saúde da família, né? Quer dizer, que nós internaremos só aqueles casos que a estratégia de saúde da família não consegue dar conta. Agora, o certo é que a saúde precisa de atenção, muita atenção, e principalmente, doutor Mauro, de políticas públicas de respeito ao cidadão, porque não dá para aceitar que um cidadão morra de repente numa maca de hospital por falta de atendimento ou de remédio. Não, sem dúvida. Nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar com esse aspecto morte, né? Não dá para admitir que qualquer pessoa morra de causas evitáveis, né? Da mesma forma que não dá para admitir que um cidadão morra numa maca num corredor de hospital por falta de atendimento, não dá para admitir nos nossos dias que uma criança morra de diarreia, que uma criança morra de pneumonia, que são todos males 100% evitáveis, né? Que nós temos tecnologia para evitar. E por que ainda ocorrem essas mortes? Exatamente porque a nossa atenção primária
não funciona. Quer dizer, nós não temos um pré-natal adequado, nós não temos um trabalho adequado com as mães para desenvolverem vínculos adequados com seus filhos, e isso acaba causando uma série de problemas. Então, nem tudo está perdido, né? Nós temos trabalhado e temos trabalhado muito nessa área, e tem melhorado muito. Perfeitamente possível lembrar, qualquer pessoa que não tenha os cabelos ou que tenha os cabelos brancos, né, sabe que até 1988 nós não tínhamos nada em termos de saúde pública no país, né? Nós tínhamos uma vigilância sanitária incipiente e programas nacionais de imunização, vacinas. Saúde pública até ali era isso, porque o resto era saúde para quem pagava, quem contribuía com o INSS, tinha atendimento do INAMPS ou do INSS, ou o nome que se desse, né? Quem não tinha essas contribuições funcionava como em outros países aí que a gente conhece, em outros países até muito mais evoluídos democraticamente e muito mais evoluídos economicamente que nós, como por exemplo nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos, hoje ainda, se o sujeito não pertence àquele segmento que o sistema público paga o hospital e o médico, ou se ele não tem dinheiro para pagar um plano de saúde privado, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque ninguém dará atendimento para ele. Nem a Suprema Corte dos Estados Unidos vai mandar dar atendimento para essa pessoa. Aqui no Brasil nós estamos tentando fazer uma coisa diferente. É que desde 1988, que todos tenham uma saúde pública adequada, que o básico, pelo menos, seja estendido a toda a população. Se nós tivermos o básico bem feito, sobrará recursos, ou teremos, não digo que sobrará, mas teremos mais recursos para atender adequadamente a média e a alta complexidade. O problema é que nós temos feito quase que exclusivamente colocado todos os recursos na alta complexidade. Claro. Na alta complexidade. E aí, isso dificulta porque vai todo mundo para alta, os problemas se agravam e acaba todo mundo indo para alta complexidade. Já que o senhor está falando do SUS, como o promotor avalia hoje o Sistema Único de Saúde? Porque 80% das pessoas, elas não têm plano de saúde e dependem desse sistema. O Sistema Único de Saúde, talvez, eu não sei se 80%, né? Eu não tenho esse dado atualizado, mas o Sistema Único de Saúde, ele trabalha mais ou menos com esses níveis, né? Mais ou menos um uso intenso, um uso contínuo por cerca de 70% da população. Eu acredito que devam ser mais ou menos esses números. Se nós fizermos o paralelo entre antes de 1988 e depois de 1988, nós tivemos um ganho muito grande, né? Em alguns setores o Sistema Único de Saúde funciona e funciona muito bem e é exemplo até para outros países, como eu digo, assim, em condições econômicas muito melhores que as nossas, como, por exemplo, o Reino Unido, né? Algumas coisas do nosso Sistema Único de Saúde aqui são exemplos até para o Reino Unido, que é um sistema parecido com o nosso. Então, o Sistema Único de Saúde funciona. Precisa melhorar? Sem dúvida, precisa melhorar. Mas um sistema que se quer universal, que se quer para todas as pessoas e que quer dar um atendimento integral de saúde para todo mundo, ele precisa, sim, de um financiamento muito maior do que o que nós temos tido. Isso sem dúvida. Mas não dá para dizer que é um sistema ruim, não dá para dizer que é um sistema que não funciona. Em alguns setores, o Sistema Único de Saúde funciona e funciona muito bem, obrigado. Por exemplo, transplantes. É o único plano de saúde, dentre os públicos e os privados, que paga transplantes, né? E os transplantes só não funcionam mais e melhor no Brasil exatamente por falta de doadores. Não é outro motivo porque a área dos transplantes não funciona bem. E funciona bem, o SUS remunera bem e todos os hospitais querem fazer transplantes. Por quê? Porque o SUS paga bem e paga em dia essas coisas. Então é um setor que funciona, né? Então, no geral, dá para dizer que o nosso Sistema Único de Saúde é pelo menos nota 7. Pelo menos nota 7.
O senhor coordena o Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos e por isso tem um apanhado de um todo. Qual é ou quais são as principais demandas que chegam nas promotorias nessa área? São sempre demandas de média e alta complexidade, né? Nunca são demandas de baixa complexidade. As de baixa complexidade, como a gente não é bem baixa complexidade. É meio equivocado confundir a atenção primária com baixa complexidade, né? Mas normalmente as demandas que chegam no Ministério Público são de alta complexidade e alto custo, né? São essas demandas, são medicamentos excepcionais, né? São medicamentos de alto custo. Então, essas são internações hospitalares, são consultas especializadas, né? Essas são as questões. E, de outro lado, nós trabalhamos de ofício, nós trabalhamos espontaneamente as questões estruturais, como, por exemplo, essa questão de estruturar a atenção primária, porque dificilmente alguém vai ao Ministério Público e dizer, faltou aspirina no posto de saúde, faltou médico no posto de saúde, faltou enfermeiro, não tem agente comunitário de saúde no nosso bairro, né? Dificilmente alguém vai ao Ministério Público e diz isso. Como nós entendemos que isso é fundamental para o sistema funcionar bem, então isso nós fazemos de ofício. Já que o senhor falou em medicamento, em remédios, o Ministério Público tem fiscalizado o fornecimento desses medicamentos especiais? Sim. Nós temos aqui, por exemplo, na capital, nós temos um inquérito que acompanha toda essa questão, né? Claro, houve uma judicialização muito intensa dessa questão dos medicamentos e aí nós, via um inquérito civil, tentamos discutir com o Estado, né, e até mesmo com os municípios a regulação dessas farmácias, né, e dessa farmácia de medicamentos especiais aqui do Estado também, para que a gente estabelecesse protocolos, prazos, praxes, né, para tramitação dos expedientes, para que não precisasse também ficar sempre indo à justiça, cada um ir na justiça pedir esses medicamentos. Então a gente conseguiu desenvolver mais ou menos um procedimento administrativo para o fornecimento desses medicamentos, para que as pessoas não precisassem entrar na justiça. Claro, todo o procedimento, como os medicamentos são, cada pessoa é diferente, cada medicamento para cada pessoa é diferente, então precisa de um tempo de tramitação, às vezes uns 30, 45 dias, para que se chegue à conclusão de que aquele medicamento é devido, né, que a pessoa tem direito àquele medicamento e que foi bem prescrito, que foi bem indicado, então o Estado vai comprar esse medicamento e fornecer. Claro, e para evitar a via judicial, o Ministério Público tem firmado muitos compromissos de ajustamento? Esse, por exemplo, dos medicamentos foi um compromisso de ajustamento que o Ministério Público firmou com o Estado do Rio Grande do Sul, né, para estabelecer essas rotinas aí, né. Tem funcionado. É uma boa ferramenta, né? É uma boa ferramenta. O termo de compromisso de ajustamento sempre é uma boa ferramenta, por isso, né? Porque a gente consegue estabelecer consensos dos possíveis, né? Porque às vezes a gente, por não trabalhar com as coisas possíveis, acaba judicializando as impossíveis. Claro. Né? E isso desregula, desestrutura todo o sistema, né? Porque isso atrapalha, por exemplo, até a programação e o planejamento, porque nós estamos trabalhando com custo, né? Nós estamos trabalhando com dinheiro, e dinheiro que é escasso. Então o compromisso de ajustamento acaba produzindo essas possibilidades de consenso. E aí a gente ajusta no consenso e consegue trazer um serviço melhor para a comunidade, para a cidadania. Claro. Doutor Mauro, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para suas considerações finais, até para aquelas pessoas que necessitam, precisam sempre de um auxílio na área da saúde. Bem, a saúde é uma das garantias fundamentais do cidadão, né? Isso está estabelecido não só na nossa Constituição, como em textos internacionais dos quais o Brasil é signatário, né? Textos da Organização Mundial de Saúde e tudo mais. E o Ministério Público foi encarregado pela Constituição também de fiscalizar esses direitos. É o que se tem feito, né? Especialmente nessa área da saúde, porque é uma área muito importante para o desenvolvimento da cidadania. Porque se as crianças não tiverem uma saúde adequada, não adianta ter uma escola muito boa, porque não vai funcionar a escola, né? Então nós precisamos de saúde para ter acesso
aos outros direitos. E é por isso que o Ministério Público vem trabalhando e se especializando cada vez mais nessas questões do direito à saúde e buscando esses consensos possíveis para que nós tenhamos uma saúde de maior qualidade para facilitar o nosso desenvolvimento humano e fomentar a nossa cidadania. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul está à disposição de cada um dos senhores e das senhoras nas promotorias do interior do estado ou aqui na capital, na Rua Santana, número 440, na Promotoria Especializada dos Direitos Humanos no Núcleo da Saúde, ou no Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, Torre Norte, 10º andar. Muito obrigado pelo espaço. Ok, promotor de justiça Mauro Souza, que coordena o Centro de Apoio dos Direitos Humanos do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!